A noite caiu sobre Sodoma. As sombras cobriam as ruas, mas a verdadeira escuridão não vinha do céu, vinha do coração da cidade. 2 visitantes chegaram ao entardecer. Não eram viajantes comuns. O texto nos diz que eram anjos. Eles entram pela porta da cidade onde Ló estava sentado. Um detalhe que revela algo importante. Sentar-se à porta era posição de influência, de decisão. Ló não era apenas um morador. Ele fazia parte da estrutura social daquela cidade. Mas que tipo de cidade era Sodoma? Já em capítulos anteriores, ela havia sido descrita como grande pecadora diante do Senhor. A corrupção não era ocasional, era estrutural. Não era um desvio isolado, era cultura. Ló se levanta ao ver os visitantes e insiste para que fiquem em sua casa. Ele demonstra hospitalidade, um valor sagrado no Antigo Oriente. Ele sabe que as ruas não são seguras. Por quê? Porque o mal, quando se torna normal, deixa de se esconder. Antes mesmo que a noite termine, homens da cidade cercam a casa. Onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para que os conheçamos. A palavra usada carrega a intenção de abuso e violência. Observe, não é apenas imoralidade, é agressividade coletiva. É um coração que perdeu qualquer senso de limite. Aqui surge uma pergunta incômoda. Quando uma sociedade começa a celebrar o que deveria envergonhá-la? Ló sai para fora e tenta apaziguar a multidão. Ele oferece proteção aos visitantes, mas sua reação revela também o quanto ele já estava confuso em seus valores. A convivência prolongada com o erro sempre nos afeta, mesmo quando tentamos resistir. Os anjos intervêm. Eles puxam Ló para dentro e ferem os homens com cegueira. É um gesto simbólico. Quem já era espiritualmente cego, agora experimenta cegueira física. Mesmo assim, o texto diz que eles continuam tentando encontrar a porta. Que imagem forte! Quando o coração está endurecido, nem mesmo a evidência do juízo é suficiente para produzir arrependimento. Então vem o aviso urgente. Tire daqui todos os seus, porque vamos destruir este lugar. A decisão divina não é impulsiva. Em capítulos anteriores, Deus havia dito a Abraão que o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicava. O juízo é precedido por investigação, por paciência, por oportunidade. Deus não age por capricho. Ele age por justiça. Ló vai avisar seus genros. Mas para eles, aquilo soa como piada. O texto diz que parecia que ele estava brincando. Quantas vezes advertências sérias são tratadas como exagero? Ao amanhecer, os anjos insistem. Levante-se, pegue sua mulher e suas 2 filhas. O detalhe é revelador, mas ele demorava-se. Mesmo sabendo do perigo, Ló hesita. Por que hesitamos em sair daquilo que nos destrói? Talvez porque mesmo em meio ao erro, criamos raízes, construímos memórias, desenvolvemos conforto. Os anjos, em misericórdia, tomam Ló pela mão, sua esposa e suas filhas e os conduzem para fora. É uma cena de graça ativa. Não é apenas um aviso, é intervenção. E então vem a instrução clara. Fujam para salvar a vida, não olhem para trás. Não olhar para trás não é apenas um comando físico, é espiritual. Significa não manter o coração preso ao que Deus está julgando. Mas Ló hesita novamente e pede para fugir para Zoar, uma pequena cidade próxima. Ele negocia. Mesmo na salvação, ele tenta ajustar os termos. Deus permite. E então acontece. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo. A linguagem é direta. A destruição é total. As cidades da planície são consumidas. Não é apenas a arquitetura que cai, é um sistema inteiro de valores. E no meio da fuga, algo trágico acontece. A esposa de Ló olha para trás. O texto é breve, quase seco. Ela se tornou uma estátua de sal. Por que ela olhou? Curiosidade? Saudade? Apego? Incredulidade? Talvez não tenha sido apenas um olhar com os olhos, mas com o coração. É possível sair fisicamente de um lugar e ainda permanecer emocionalmente nele.
O sal, naquele contexto, simboliza esterilidade, permanência, algo fixo. Ela se torna monumento de um coração dividido. Quantas vezes avançamos com os pés, mas retrocedemos com a alma? Abraão, ao amanhecer, olha para a região e vê fumaça subindo como fornalha. A promessa feita a ele sobre juízo se cumpriu, mas o texto encerra com uma frase significativa. Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Ló foi salvo por causa da intercessão de outro. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Nossas orações podem alcançar lugares que nossos pés não alcançam. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre fogo, é sobre escolhas. É sobre a progressão silenciosa do pecado, que começa pequeno, mas termina estrutural. É sobre hesitação diante do que Deus já deixou claro. É sobre misericórdia que segura pela mão. É sobre um olhar para trás que revela onde o coração realmente está. E é sobre um Deus que julga com justiça, mas salva com graça. Perguntas ecoam dessa narrativa. Em que áreas da nossa vida estamos nos acostumando com o que deveríamos abandonar? Estamos tratando advertências sérias como exagero? Há algo que Deus já nos disse para deixar, mas ainda hesitamos? Nosso coração está livre ou ainda olha para trás? A destruição de Sodoma não foi apenas um evento histórico, foi um alerta moral gravado na memória da humanidade. O juízo veio, mas antes do juízo veio o aviso. Antes da destruição veio a mão estendida. E talvez essa seja a maior mensagem. Enquanto há tempo, ainda é possível sair. A pergunta final não é sobre Sodoma, é sobre nós. Se hoje fosse o momento de escolher, olhar para trás ou seguir adiante, para onde nosso coração correria? Se essa história falou ao seu coração, não pare por aqui. Inscreva-se no canal e acompanhe cada capítulo da Bíblia em forma de história, de maneira simples e profunda. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo capítulo.